você for votar nesses casos, você não diz, fica autorizado que você será Deus. Fica autorizado que cometendo crime você não será julgado como eu. Ninguém disse, ninguém aceitou isso. Isso foram eles que criaram. E esta pequena revisão que o Supremo está fazendo agora, ainda que restrita a apenas um pequeno núcleo do Estado brasileiro, das autoridades brasileiras, circunscrito ao Congresso Nacional, ele tem um peso simbólico muito grande. E é nesse sentido que ele tem que ser apoiado. É nesse aspecto que essa decisão do Supremo hoje, por mais imperfeita que seja, precisa ser vista de maneira positiva. Se o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ou mesmo por 10 votos a 1, disser para os congressistas, olha, queridos, mudou o jogo, vocês não têm mais esse privilégio que tinham aqui. Ah, mas como é que fica o general do Exército, o ministro do Exército, como é que fica não sei o que, as outras autoridades, os procuradores, os promotores, os juízes, não sei, mas dando esse sinal lá de cima, o efeito vinculante do ato moral, do ato ético, me parece que é inevitável. Tendo havido este primeiro passo, atingindo o núcleo mais duro da corrupção e da bandalheira nacional, que é o Congresso, sem dúvida que é o Congresso, querer dizer que os congressistas representam apenas 1% dos que têm foro privilegiado é uma verdade estatística, mas não é uma verdade moral. Eles representam 1% de quem tem foro privilegiado, mas 60% da bandalheira. É só você olhar a quantidade de investigações, processos, suspeitas e denúncias incidindo sobre esse 1% e sobre os outros 99%. Mesmo comparando a dimensão numérica profundamente distante de um e de outro. São milhares de um lado e apenas 700 do outro. Ainda assim, esses 700 respondem por 50% das bandalheiras que vêm a público na República Brasileira. Está ali no Congresso Nacional. Então é claro que ali o exemplo tem que ser dado. Ali a medida do Supremo vai produzir um efeito simbólico, uma referência, um marco que é importante que a sociedade, até porque ela deseja que assim aconteça, receba positivamente com aplauso e que ela produza os efeitos que tiver que produzir depois em todo o Estado brasileiro, que ela evolua a partir daí. O ministro Toffoli, depois desse dever de casa retido durante 7 meses, deu uma declaração ontem, eu acho que ele ficou 7 meses estudando o processo para dizer isso que ele disse aí, ó, solta o som. Desde 1824 até a emenda constitucional de dezembro de 2001, não havia como processar membros do Congresso Nacional sem a autorização da respectiva casa. Ora, então vejamos, o que o ministro Toffoli descobriu em 7 meses de estudo? Algo que ele podia acessar o Google e descobrir em 2 minutos. Que de 1824, quando começou a Corte Suprema com outro nome, 1824, a 2001, mais de um século e meio, o Supremo não podia processar parlamentares sem autorização dos próprios parlamentares. Claro que eles não as davam. Não davam essas autorizações, o Supremo ficava manietado. Mas, ministro Toffoli, faltou o senhor estudar o Supremo depois de 2001. Depois de 2001, ministro, quando o Supremo passou a ter a autoridade para investigar, processar, punir parlamentares, o que aconteceu? Eu estava lendo aqui no site Congresso em Foco, desde 1988, com a nova Constituição, até 2010, mais de 500 parlamentares foram investigados pelo Supremo. A primeira condenação só aconteceu em 2010. A primeira condenação de prisão só aconteceu em 2010. Até 2015 foram 16 condenações por corrupção. Repito, a primeira prisão só aconteceu 9 anos depois que o Supremo foi autorizado a processar parlamentares e 15 anos depois o Supremo só tinha processado e condenado 16 parlamentares. E o primeiro a ser preso foi em 2013, Natan Donadon. O Supremo, autorizado a processar parlamentares, só prendeu um parlamentar brasileiro no exercício do mandato 12 anos depois, ministro. Então, se isso não é uma medida... É claro que jogar o negócio de 1824 e tal confunde a cabeça, mas desculpe, isso é uma lorota. Isso é uma lorota de quem levou o dever para casa e estudou uma maneira de enganar a professora e não de trazer uma boa lição. Nota 0 para o ministro Dias Toffoli e, olha, e com tudo que possa se reclamar, nota 10 para o Supremo Tribunal Federal por ter dado este passo importantíssimo no sentido de sinalizar algo que a população brasileira não quer abrir mão. O país é outro.
O país é outro. Isso, a decisão do Supremo não se dá pelos brios de sua unanimidade. Se dá porque a opinião pública não quer mais que as coisas continuem sendo como sempre foram, ponto final, data vênia, cumulonimbus também.